Salve, salve, povo concurseiro! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo aí a nossa resolução de questões prestar a prova para a Guarda Municipal do município de Itapema. Vem comigo então, sou enfermeira Helene aqui no PGF Concursos, trazendo essa revisão para ti. Vamos então, primeiramente, só dar uma revisada na parte de primeiros socorros. A importância, né, os 6 pontos importantes que nós temos que verificar frente a uma situação de urgência. Tá? Então, primeiramente ação. Segundo, raciocínio rápido para que a sua atuação seja o mais breve possível, porque tempo perdido frente a uma emergência é um prognóstico ruim para a vítima. Tá? A avaliação da cena, importantíssimo também para que tu não te tornes mais uma vítima. Tá? Então, antes de socorrer, antes de prestar o primeiro atendimento, é importante que você faça essa avaliação da cena em detrimento de não se tornar mais uma vítima no contexto da situação. Minimizar os riscos de outras lesões, né, de complicações frente a esse acidente. Então, importante saber as condutas adequadas para cada tipo de situação, queimaduras, PCR, fraturas, acidentes por animais peçonhentos. Então, você identificar o que está causando aquela situação para atuar de forma correta, sem que isso gere outros riscos, né? Minimizar riscos ou outras complicações. Também atuar na classificação de risco. Aqui conversa também com a questão de avaliação da cena e também conversa com a matéria que eu falei com vocês sobre o método START, quando a gente fala em atendimento de múltiplas vítimas, grandes desastres que necessitam de uma classificação por parte dos socorristas para triar quem é que vai receber o atendimento prioritário diante daquela situação. A verificação, então, de sinais vitais, importantíssimo também para que a gente identifique o quadro geral, né, a primeira classificação que a gente faz ali diante de uma situação de primeiros socorros, para que a gente classifique, para que a gente verifique qual é o estado geral desse nosso usuário, dessa nossa vítima, tá? Iniciando, então, aqui as nossas questões, também a questão do exame físico conversa com a questão da verificação de sinais vitais. Vamos iniciar, então, a nossa primeira questão. Nós trouxemos aqui diversas bancas, tá? Diversos cargos, né? São provas aí de concursos de 2020, de 2021 e algumas de 2022, tá? Questões atualizadas para que tu tenhas ideia de como é que a banca pede esse tipo de assunto para você que não é da área da enfermagem, para ti que não é da área da saúde, como é que é cobrado questões de primeiros socorros em provas, tá? Vamos então aqui com uma questão de 2020, falando sobre crise convulsiva. Qual a conduta, né? O que não devemos fazer? As condutas, nós já sabemos, né? Assistimos a aula aí falando de primeiros socorros em diversas situações. Então, vamos lá. Diante de uma crise convulsiva, o que nós não devemos fazer? Veja que está em caixa alta ali o não, né? Nem sempre a banca vai te favorecer. Nem sempre a banca será tão clara assim, te grifando, né, os pontos principais da questão. Às vezes ela pode fazer em letra corrida, para ti aí que é concurseiro de primeira viagem, né, tem que prestar atenção nos detalhes. Tá? O que não devemos fazer? Então, vamos lá. Retirar objetos pessoais como óculos e colares? Sim, sem dúvida, isso deve ser feito. Tá? Para que a pessoa não se machuque, para que, ao se debater durante a crise convulsiva, com as contrações musculares aí vigorosas, essa vítima não venha aí a se machucar, a se cortar. Tá? Então, devemos sim retirar
os objetos pessoais, né, óculos, colares. Também afastar objetos ao redor da vítima, sem sombra de dúvida. Serão contrações musculares involuntárias, vigorosas. Então, é importante que qualquer objeto que esteja próximo à vítima e que possa gerar alguma lesão a esta, deve sim ser afastado. Afrouxar as roupas da vítima e deixar a vítima se debater. Exatamente, nós temos que afrouxar as roupas e não tentar conter essa pessoa, não tentar conter a pessoa que está tendo essa crise convulsiva, com o risco de que ela possa até se fraturar, tá? Mais uma vez aqui, ratificando, são distúrbios, né? São disparos neuronais, uma descarga adrenérgica muito forte, que levam a essas contrações vigorosas, essas contrações musculares vigorosas, são movimentos desorganizados, tá? E devemos permitir que ela se debata, porque se a gente tentar conter, ela pode até mesmo se fraturar, tá? Transportar a vítima para um local arejado e calmo, puxar a língua do convulsionado para fora, a fim de evitar complicações respiratórias. Pessoal, a gente jamais bota a mão na boca, dentro da boca de alguém que está convulsionando, tá? Por quê? Como nós estamos falando de contrações musculares e vigorosas, não podemos colocar a mão dentro da boca da vítima com o risco de quê? Que ela morda. Ela vai, muitas vezes, tu já chega diante da vítima em situação que ela já está com os dentes cerrados, tá? Mas, dependendo do momento que tu chega para abordar, né, para socorrer essa vítima, ela ainda não está com os dentes cerrados, enfim, ela está ali no início da convulsão, né? Perdeu os sentidos e está começando a ter as suas contrações musculares. Então, jamais se coloca a mão dentro da boca da vítima do convulsionado, tá certo? Com o risco de que ele morda, né? E aí acabe te lesionando também, tá? Então, aqui nós temos a nossa alternativa incorreta, né? Que é transportar a vítima para um local arejado e calmo. Até aí, ok, não há nenhum tipo de contraindicação, tá? Mas puxar a língua do convulsionado para fora a fim de evitar complicações respiratórias, não. Está errado, tá? Seguindo aqui, na letra E, manter a vítima em decúbito dorsal e cabeça lateralizada. Sim, na verdade, nós podemos aqui lateralizar essa vítima, tá? Mas como fala que a cabeça está lateralizada, a gente coloca a cabeça lateralizada, ela pode ser considerada correta, tá? Mas saliento para vocês que é uma questão que poderia caber recurso, tá? Porque, na verdade, a gente tem que deixar a vítima solta, né, livre, para não tentar contê-la, tá? Mas é fundamental que a cabeça esteja lateralizada para evitar risco de aspiração de vômito ou de saliva, tá? Reitero aqui que são movimentos desordenados, tá? Uma descarga aí cerebral, de impulsos cerebrais vigorosa e desordenada, que pode levar à liberação de esfíncteres, tá? E também risco de aspiração de vômito ou secreções. Mas como a letra E está falando que a cabeça está lateralizada, aí nós dispensamos, né? Nós retiramos esse risco de aspiração, tá? Vamos então aqui para a nossa questão 2, referente a choque. Choque hipovolêmico, acidentes de trânsito, acidentes em via pública,
que representam aí um risco de morte iminente ou risco de complicações iminentes se as condutas corretas não forem tomadas em tempo hábil. Vamos lá para uma questão de 2021 do Instituto Avança São Paulo. Em caso de acidente grave, a vítima pode apresentar hemorragia interna devido ao alto impacto de órgãos abdominais. Isto acontece quando o impacto da direção, né, contra o tórax, né, mesmo que o carro tenha, né, a proteção de airbag, ainda causa um impacto, claro que bem menor, né, dos carros que não têm, mas a causa aí de traumatismo, de hemorragia interna aí, é bem grande em acidentes que envolvam automóvel com esse tipo de situação, tá? Então, o impacto que gera impacto em órgãos abdominais. Grandes perdas sanguíneas podem levar a vítima ao choque, que pode ser identificado quando há. Então, nós temos ali as características de um paciente, ó, a enfermeira falando paciente de novo, de uma vítima, tá? O caso de uma vítima que está em estado de choque e apresenta grandes perdas sanguíneas. Então, nós estamos falando aqui de um choque hipovolêmico, perda de sangue, perda de fluidos corporais, que não implica só em sangue, só em volume, implica na perda de eletrólitos. Então, nós temos, com essa perda sanguínea, a característica de alterações de nível de consciência. O sensório dessa vítima fica alterado, sem sombra de dúvida, né? Menos sangue circulante, o organismo entra em colapso. Então, por enquanto, não podemos descartar nenhuma das três alternativas. Nas três alternativas, nós temos a alteração do nível de consciência. Esse paciente começa a ficar confuso, você pergunta a ele, o questiona, né, o seu nome, informações primordiais, né, o seu nome, qual a sua idade, onde o senhor mora, em que cidade nós estamos, e ele começa a ficar confuso, a trocar as informações, tá? Então, aqui, por enquanto, não podemos descartar nenhuma das alternativas. A questão desse choque hipovolêmico, o choque que envolve perdas sanguíneas, tem a característica de, imagina, você está anêmico, né? O que acontece quando você tem uma anemia? Você tem o carreamento da hemoglobina dificultado no teu organismo. Tá, linguagem muito técnica, tu está enfeitando demais, Helene. Não, o que eu quero que tu entenda é o seguinte, quando tem menos sangue circulante, tu vai ficar mais pálido. As tuas extremidades ficarão menos coradas. Lembra que eu te falei da perfusão tecidual, de apertar, né, os digitais aqui, para ver se o retorno periférico está adequado? Pois é. A característica dessa vítima que está perdendo sangue é ficar com palidez cutânea, é ficar com a pele mais pálida, é ficar mais amarelado, né? Então, diante dessa situação, nós podemos descartar aqui já a alternativa de letra B, que fala em vermelhidão cutânea, tá? Então, a gente já descarta. Estou te trazendo uma questão meio salgada aqui, né? Não é, a probabilidade é baixa de cair uma questão tão específica, assim, quanto a sinais e sintomas frente a choque. O que eles podem te cobrar é a questão da perda sanguínea, as condutas que se devem tomar frente a um sangramento, mas eu estou te trazendo o que é mais complicado, o que é mais complexo, para que tu não tenha dúvida na hora de marcar, tá? Nós teremos questões aí com um grau de dificuldade menor ao longo aí dessa resolução, certo? Então, já descartamos a alternativa B, mas ficamos ainda entre A e C. Quando nós temos a perda de sangue, tá? Qual é a função? O nosso corpo ele é muito inteligente, nosso cérebro é muito inteligente. Esse sangue vai migrar da periferia, das extremidades, por isso a palidez cutânea, tá? E para manter os órgãos vitais, cérebro, coração, pulmões, tá? Então, como mecanismo de
defesa, de proteção, né, para tentar salvar a vida, nós teremos alterações de sinais vitais. Nós teremos essa palidez cutânea, porque o sangue vai migrar da periferia para o centro, né, para manter aqui no tórax, cérebro e tórax, as funções vitais, tá? E nós teremos um aumento de frequência cardíaca, tá? Um aumento da frequência cardíaca e respiratória, como mecanismo de defesa, tá? Como mecanismo para tentar ventilar, fazer com que esse sangue, né, no desespero dessa perda sanguínea, o teu organismo vai buscar oxigenar mais para que esse sangue seja carreado mais rapidamente, tá? Com isso, a alternativa C é a que corresponde à alternativa correta, tá? Não há uma diminuição de frequência cardíaca e nem de frequência respiratória. O mecanismo de defesa, no primeiro momento, isso acontece posteriormente, a diminuição dos sinais vitais, tá? Mas no primeiro momento, como efeito rebote à perda sanguínea, é aumentar a frequência respiratória e aumentar a frequência cardíaca, tá? Mas, como eu te disse, é uma questão bem salgada, não há uma grande probabilidade desse tipo de questão cair. Mas se cair sobre choque hipovolêmico, tu sabe que o teu corpo vai agir como mecanismo de defesa, como efeito rebote, a aumentar a frequência respiratória, aumentar a frequência cardíaca e, principalmente, a característica desse tipo de choque é a palidez cutânea, hipoperfusão. Vamos para a questão de número 3, do ano de 2021, a banca VUNESP. Qual o procedimento é indicado para o controle de uma hemorragia externa? Aquela hemorragia que é visível ao olho nu, tá? Vamos lá, já tivemos essa aula com essa explicação sobre hemorragias, né? A primeira conduta, qual é a primeira conduta? Compressa de gelo, letra A. Letra B, curativo compressivo. Letra C, torniquete e enfaixamento. Letra D, limpar o ferimento e aplicar solução antisséptica. Pessoal, quando nós falamos em atendimento de primeiros socorros à vítima, tá? A opção do gelo totalmente descartada, tá? Porque o gelo também pode provocar queimaduras. A gente nunca coloca gelo em situações de hemorragia, tá? O gelo ele é indicado em situações de entorse, de hematoma, que não haja exposição do sangue, tá? O gelo vem com o objetivo de vasoconstrição e diminuição de edema. Para hemorragias, ele não tem efeito nenhum, além do risco de causar queimaduras no local, tá? Então, compressa de gelo totalmente aí inadequada. Torniquete e enfaixamento. Nós tivemos essa explicação também lá na aula, né, na videoaula. Busca lá essa parte aí se ficou alguma dúvida. A questão do torniquete, ele tem indicação, mas ele é em casos muito específicos. É aquela medida extrema, tá? Quando a primeira alternativa não foi suficiente para conter a hemorragia. Então, o torniquete, frente a uma situação urgente, frente a uma situação como primeira conduta, não, ele também é descartado. Ele pode ser utilizado, mas como última alternativa, é aquela tentativa do desespero, tá? Então, o torniquete, ele é para situação específica, tá? E ele deve ser utilizado por quem tenha a prática de realizar o torniquete. Ele não pode ficar por um longo período de tempo, tá? Porque pode causar necrose no membro, tá? Limpar ferimento e aplicar solução antisséptica. A gente não aplica nada em cobertura de lesão neste momento, tá? Em caso de hemorragia, não se aplica nada além de curativo compressivo, tá? Pense que o controle de uma hemorragia
a solução para conter esse sangramento é curativo compressivo, tá? Cuidado para não garrotear neste momento, né? O torniquete, ele é a alternativa extrema quando o curativo compressivo não conseguir conter esse sangue, tá? Um sangue abundante, um sangramento arterial, né? Então, nós podemos utilizar o torniquete como última alternativa, enquanto o socorro não chega, tá? Mas a primeira conduta para conter, para controle de hemorragia externa, é o curativo compressivo, um curativo vigoroso, certo? Questão de número 4, 2021, banca impar. Qual é o local do corpo adequado para realizar compressões cardíacas? Essa é muito boa. Eu aposto na parte de primeiros socorros, tá? Que eles cobrem aí na tua prova de 1 a 2 questões, não mais do que isso, tá? É importante que a equipe, né, o pessoal da segurança, da área da segurança, tenha essa noção. Eu acho primordial, eu acho bárbaro uma banca cobrar esse tipo de conduta de um profissional que não seja da área da saúde, porque, afinal de contas, muitas vezes o pessoal da segurança é que chega primeiro nesses locais de acidente, tá? Então, devemos atuar de forma rápida, raciocínio rápido, né? Ação, como eu falei lá dentro dos 7 pontos primordiais em atendimento de primeiros socorros. Nós temos a avaliação da cena, sem sombra de dúvida, para que tu não te tornes mais uma vítima, mas é ação, é um raciocínio rápido, saber o que você está fazendo. E dentro de saber o que você está fazendo, está aqui a maneira correta de realizar as compressões torácicas, né, frente a uma RCP. Qual é o local do corpo adequado para realizar essas compressões? Vamos lá. Na parte superior do peito, perto das clavículas. Não, as clavículas são aqui em cima, tá, pessoal? Tá? Quase no ombro, né? Essa é a região que a gente faz a compressão torácica? Não, né, gente? Já descartamos. Tu pode até não saber, né, da forma adequada como é que tu vai realizar as compressões, tu pode te sentir inseguro, mas a noção de que não é aqui perto das clavículas, aqui no alto do pescoço, né? Isso aí tu tem que saber, tá? Em qualquer lugar do tórax, ora, eu preciso fazer, ó, o nome já diz, compressões cardíacas. Logo, não pode ser em qualquer lugar do tórax. Veja que trouxe aqui, ó, para ti ver que é uma prova de concurso público. É de 2021. Então, tu imagina chegando numa situação de urgência, atender um acidente, e aí tu vai comprimir em qualquer lugar do tórax, em qualquer lugar do peito, a compressão cardíaca. Não, né? Tu não pode comprimir no estômago, tu não pode comprimir nos rins, né? No intestino, aí não é compressão cardíaca, é compressão intestinal, tá? Então, também, letra B totalmente descartada, não é em qualquer lugar do peito, né? Sobre o coração, do lado esquerdo do peito, tá? Do lado esquerdo do peito é onde devem morar os amigos, né? A nossa família, as pessoas que a gente gosta. O local adequado para a realização de compressões torácicas é sobre o osso que nós temos aqui no meio do tórax, chamado externo. E a localização é na linha mamilar, tá? A altura entre os mamilos, ok? Então, ela não é do lado esquerdo do peito. Lembra, do lado esquerdo do peito, né? É o teu amigo, é o teu amor, é o teu filho que vai ficar no teu coração. Compressão torácica é no meio, no osso externo, mais precisamente entre os mamilos, a linha mamilar, tá ok? Letra D, a resposta correta da nossa questão de número 4. Então, pessoal, dando sequência à questão de número 5,
de 2020, uma questão adaptada, falando sobre desmaio. Como devemos agir em situação de desmaio? Desmaio barra síncope. Quando a gente fala em desmaio, né, barra síncope, que está pedindo aí no teu edital, está presente aí como referencial para ser estudado, então é porque há a possibilidade de pelo menos uma questão sobre esse tema. Quando nós falamos em desmaio, nós falamos em perda dos sentidos, né? E essa perda dos sentidos, nós temos que ter as condutas adequadas, né, para socorrer, para atender essa vítima, descartando uma queda, um desmaio por trauma, né, onde nós tenhamos aí uma fratura, aí nós teremos a alteração, deformidade do membro, né? Descartando essa possibilidade de fratura, nós temos outras tantas possibilidades de ter causado esse desmaio na vítima. Hipoglicemia, hipotensão, desidratação. Diante dessa situação, nós temos a indicação de melhorar a oxigenação, né, a necessidade de melhorar a oxigenação, de melhorar a perfusão sanguínea dessa vítima, para que ela consiga recobrar os seus sentidos o mais breve possível. Tá? Na letra A, primeira alternativa ali falando que jamais eleve as pernas da vítima para cima. Isso pode piorar o estado de inconsciência. Quando nós elevamos os membros inferiores, nós possibilitamos que o sangue reflua melhor, perfunda melhor os órgãos vitais, o cérebro, né? Tendo em vista aí que as causas de desmaio podem ter sido hipoglicemia, desidratação. Então, quando nós elevamos as pernas, perfunde melhor, o sangue circula melhor, o oxigênio circula melhor. E se as causas de desmaio forem uma destas que eu citei, vai fazer com que o estado neurológico, o sensório dessa vítima melhore. Não vai piorar o estado de inconsciência, vai melhorar. Vai fazer com que ela recobre os seus sentidos mais rapidamente. Então, jamais não. É recomendado, em caso de desmaio, eleve as pernas, os membros inferiores da vítima. Então, aqui já descartamos, tá? Nós estamos buscando a alternativa correta, a conduta correta para atender uma situação de desmaio, de síncope. Ajude a vítima a se levantar e ofereça água. Gente, a pessoa está com o sensório alterado, ou seja, ela está desmaiada, ela perdeu os sentidos. Ela não está em condições de deglutir, de mastigar, tampouco de se levantar. Como é que tu vai levantar uma pessoa desmaiada e oferecer água para ela, se ela não consegue nem abrir os olhos para te olhar? Primeiro tu tem que checar se essa pessoa realmente está desacordada, como é que está o nível de sensório, perguntar o nome, perguntar o local, a cidade, o nome da mãe, esse tipo de perguntas, tá? Mas jamais você oferece qualquer coisa para essa vítima que não tenha um nível de consciência lúcido, considerado lúcido, tá? Pode haver broncoaspiração, pode ir para o pulmão, ela pode ter uma parada ou um engasgamento, tá? A gente não sabe o que causou esse desmaio, tá? Mesmo assim, não há indicação de oferecer nada para uma pessoa inconsciente, tá? Que não sejam condutas de compressão torácica, né? De lateralizar a cabeça, esse tipo de coisa, tá? Mas para ingerir alguma coisa por via oral, pela boca, não, never, jamais. Então, descartamos aqui. A letra B também. Letra C. Pode ser causada por hipoglicemia, cansaço excessivo, dor, susto, mudança súbita de posição, o que nós chamamos de hipotensão postural. Quando você está muito tempo sentado ou na mesma posição, seja ela qual for, e levanta de forma brusca, o sangue custa, né, um tempo para oxigenar o cérebro e para que
informação seja percebida e informada a ele, tá? É aquele abrupto, assim, e aí dá aquela tontura, né? Hipotensão postural, essa mudança brusca, súbita de posição. Então, a letra C, eu deixo aqui marcada como um asterisco, porque ela é uma possibilidade, ela pode ser a nossa alternativa correta. Por que eu já não vou marcar direto? Porque em prova de concurso, pessoal, a banca, ela não está ali para facilitar a tua vida, ela está ali para complicar a tua vida, tá? Então, ela pode colocar uma resposta, depois dessa letra C, por exemplo, ela pode colocar uma resposta mais completa, tá? E aí nós teremos a possibilidade da outra alternativa ser a alternativa correta. Então, não te atira, não cai de peixinho, não vai de cara nessa situação aqui. Deixa ali em stand-by. Claro, na hora da prova, né, tu tem que ter um raciocínio mais rápido do que essa cadência que a gente está tendo aqui para essa resolução de questões, tá? Mas tu tem que pensar que tu tem que passar para a grade de respostas depois, né? Todo essa tarefa aí está dentro do tempo de prova. Então, aqui, na hora da prova, tu tem que ser mais rápido, tá? Vamos para a próxima alternativa, letra D. Perda súbita, temporária e repentina de inconsciência. Olha aqui o pega-ratão que a banca te fez. Inconsciência é a perda súbita, temporária e repentina de consciência. Inconsciente, tu vai ficar com o desmaio, com a síncope, entendeu? Então, além de entender a matéria, tu tem que entender português. A banca pode te pegar nesse pega-ratão aqui, só ó, numa palavrinha ali, ó, num prefixo, olha só. Te pegou e tu te atirou. Ah, não, realmente, é perda de inconsciência. Não, é perda de consciência, tá, turma? Então, aqui, aquele pega-ratão, ó, já descarta. Vamos para a letra D, então. Então, estamos entre a C, vamos para a letra E. Estamos entre a letra C e a letra E. Sente a vítima numa cadeira. Pensa que a pessoa está desmaiada, ó. Caracterize um desmaio. Sente a vítima numa cadeira, coloque sua cabeça entre as coxas. Aí eu estou imaginando aquela cena do morto muito louco, né? Tu vai sentar a pessoa desmaiada na cadeira, desacordada, colocar a cabeça dela, tombar, na verdade, né? Porque ela vai estar desmaiada. Botar a cabeça dela entre as coxas, ó. Faça pressão na nuca para baixo com a palma da mão, é isso aqui, ó. Enquanto ela força a cabeça para cima, se ela está desmaiada, ela não vai forçar a cabeça para cima, né? Ela vai simplesmente cair. Então, se ela não tinha uma fratura, ela pode vir a ter com essa conduta aqui. Tá? Faça isso por alguns segundos e ainda repita 3 vezes. Olha só. Tu não vai fazer isso nem numa pessoa desacordada, quanto mais uma acordada, né? Tu não vai fazer em nenhuma das situações, tá? Porque aí tu vai arrumar uma briga para ti, né? Então, descarta completamente essa aí de botar a cabeça entre as coxas, fazer a pessoa forçar a cabeça. Não, ela está desmaiada, ela não vai fazer força nenhuma. Ela vai, inclusive, cair da cadeira que tu botou ela sentada. Descartada a letra E também. Com isso, letra C, a nossa resposta correta da questão de número 5. Certo, pessoal?